E saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto. E a mais um quadro, momento de reflexão. Porém, antes de estarmos orando, gostaria de estar aqui registrando a minha gratidão a Deus pela vida de mais 4 inscritos no canal. Estávamos com 84, fomos para 87 e agora também teve mais um inscrito, né? E somando aí agora 88 inscritos. Então só tenho que agradecer a Deus e a vocês que estão depositando essa confiança, né, no canal e, por certo, confiança em primeiro lugar em Deus e em crer que o Senhor usa, que o Senhor fala conosco através de diversas maneiras, diversas formas, e também, por certo, o Senhor há de falar através desse canal na tua vida, tá bom? Esse canal, para mim, é como uma flecha na aljava do Senhor. E cada mensagem aqui é como um pão lançado às águas. Nossa total dependência aqui está exclusivamente em Deus. Amém? Vamos estar orando, porque estaremos aqui a considerar o tema que a onisciência divina promoverá um justo juízo diante do trono branco. Antes de lermos o Salmo 90, versículo 8, onde está fundamentado esse tema, vamos estar aqui orando, tá bom? Deixa eu só tirar aqui a minha imagem aqui, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pela tão grande salvação, também pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, em que aguardamos a qualquer momento a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para vir nos buscar segundo a sua promessa deixada para cada um de nós, para o seu povo, para a sua igreja. Neste momento pedimos, Senhor, a tua bênção, neste momento que estaremos aqui a refletir, Senhor, sobre esse importante tema que trata aí, né, da alusão do juízo final. O trono branco, como descreve ali em Apocalipse. Por isso, Pai, abençoa a cada um de nós aqui durante o canal. Quero te agradecer pela vida de cada inscrito, daqueles que estão conosco, porém ainda não efetivaram a sua inscrição. Sei com cada um de nós, Pai, que nós pedimos, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro texto bíblico que eu gostaria de estar aqui lendo para fundamentar esse tema, ele se encontra no Salmo 90, primeiro texto.
Salmo 90, melhor dizendo, e versículo 8. Por que é Salmo 90? Porque Salmo não é livro, é uma canção, então não existe capítulo, tá bom? Então, Salmo 90, versículo 8, diz: Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Vou ler novamente. Diante de ti, Moisés falando, orando a Deus, e diz: nessa certeza e fé, diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. O segundo texto que eu gostaria de estar aqui parafraseando, né, esse versículo para essa mensagem desse momento, se encontra no Apocalipse capítulo 20, deixa eu ver aqui, capítulo 20, versículo de 11 a 15, capítulo 20, versículo de 11 a 15. Observe bem. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se um livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas, olha só, que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Vai dessa expressão aqui. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Eu fiz questão aqui de estar lendo, parafraseando o Salmo 90, justamente para trazer aqui, para aqueles que não conhecem a Escritura, né? Entender que existe um trono, esse trono ele vai descer do céu ou vai ser visto por todos. Observe que a palavra de Deus diz que não vai haver um sequer que não esteja presente esse trono, ainda que tenha desaparecido, né? A exemplo do ilustríssimo, né? Senador, né? Que sumiu, né? Desapareceu no mar, e que me fugiu o nome agora, brasileiro, né? E tantos outros que desapareceram, não encontraram os corpos. Nesse dia, como lemos no texto, o mar dará os seus mortos. O inferno e o Hades, que é a sepultura ali, a tradução, darão os seus mortos. E todos estarão diante desse trono branco. Mas eu, ao fazer a leitura desse salmo hoje, eu deparei com esse versículo 8. Geralmente, ou costumeiramente, se costuma fazer menção do versículo 12, né? Ensina-me, Senhor, a contar os dias para que alcance um coração sábio. Essa solicitação de Moisés diante dessa oração é justamente por conta dessa questão que nós lemos no versículo 8. Moisés declara que a onisciência de Deus, nada passa desapercebido. Aqui na King James ele diz assim: tu conheces bem, olha só, nossas iniquidades, no plural, nossos pecados, olha só, mais secretos, guarde bem isso, amado, mais secretos não escapam à luz da tua face. Há pecados que nós nem colocamos ele em prática. Há pecados que ele não chegam nem sequer à luz. Que são pecados
que são engendrados no nosso interior. Aqui, né? Não aqui. Aqui, no nosso interior. Pensamentos maus, pensamento de desejos de maldade, né, de maldição, em determinado momento, para determinada pessoa, ou órgão, e por aí vai. Porém, o texto que nós lemos, no Salmo 98, deixa claro, e entendi assim Moisés, serve para nós como um princípio de que nada está oculto aos olhos do Senhor. Moisés que guiou um povo de Deus. Moisés que recebeu, né, a revelação do Gênesis. Por isso que no início do Salmo, ele diz aqui, ó, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aí ele diz, ó, antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu é Deus. Aí ele passa a falar do tratamento de Deus para com cada um de nós. E esse tratamento, a base, o fundamento desse tratamento está nos atributos divinos do Senhor, que é a onipresença, a onisciência, a onipotência. Estaremos tratando, face desse versículo, da onisciência de Deus. Baseado nessa onisciência, nesse versículo, é que me veio em mente que a onisciência divina promoverá um justo juízo diante do trono branco. Diante do juízo final, amados, não vai haver promotor, não vai haver advogado, porque advogado o Senhor já constituiu para nós nesse tempo presente, antes de chegarmos a esse trono branco. Se chama o Senhor Jesus, se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso para purificar nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele, durante esse tempo presente, ele se coloca como nosso advogado. O apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis, mas ainda que venhamos a pecar, o apóstolo João diz, tens um advogado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porém, e hoje ele está como advogado, mas ele há de assentar como juiz no trono branco. E ali, cada um que estiver ali presente, vai estar ali, diante dele, o livro dos registros desses momentos. Observe isso, amado, como isso é tão sério para cada um de nós refletir. Ainda que nos confronte, vamos enxergar a nossa pequenez, vamos enxergar as nossas limitações. Isso tem que levar nós ao temor a Deus e tremor, porque sabemos que a nossa inclinação é para o pecado e que pela nossa fragilidade esquecemos muitas vezes dessa característica e desse atributo divino maravilhoso que é a onisciência. E vai estar ali o livro registrado tudo quanto nós fizemos, todas as obras, até aquelas que se deram numa circunstância secreta, no âmago da nossa alma, no âmago da nossa mente, do nosso coração, como aqueles que nós cometemos, porém as motivações é que tornou cada um de nós condenável. E é nessa esfera que eu trago aqui para você essa modesta, vamos dizer assim, reflexão, mas de suma importância para nós, que vou repetir novamente, para guardar bem, a onisciência divina promoverá o justo juízo diante do trono branco. Por isso que Moisés, ele expressou por conta da própria experiência que ele teve no deserto. Muitos dos pecados que Israel cometeu e cujo juízo sofreu foram
arquitetado dentro da tenda. A parte dos olhos de Moisés. E Deus revelava para Moisés aquilo que era dito na tenda entre eles, quando não entre si mesmo. O Senhor revelava os segredos ali do coração. Então, para que nós não demoremos, né, e nos seguimos adiante na introdução, vamos já para os pontos. O primeiro ponto é essa onisciência divina que promoverá um justo juízo diante do trono branco, será dado ao conhecimento das verdadeiras motivações. E aqui eu trouxe como exemplo a biografia de Salomão. Quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 5 a 7, observe. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, isso está falando de Abisalão, ele estendia a mão e pegando nele o beijava. Versículo 7 a 9. Aconteceu a cabo, só 40 anos, que Abisalão disse ao rei: deixa-me ir para Hebrom. Deixa-me pagar em Hebrom o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor, na verdade, me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. E versículo 11. E de Jerusalém foram com Abisalão 200 homens que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. O versículo 5 que lemos, e esse capítulo aqui, trata justamente, né, da trama de Abisalão para usurpar o trono do pai. Esse trecho, meditando nessa mensagem, me fez lembrar dele porque aqueles que vinham e que se inclinavam, ele pegava, não deixava acontecer isso, e beijava, era uma atitude de Abisalão, dado seu intento dessa usurpação do trono de Deus. Então ele passou a enganar as pessoas com atitudes de humildade, falsa humildade. E na sequência nós vimos também que aqueles que foram com ele não sabiam do intento dele. Agora, o que fica nesse dado conhecimento das verdadeiras motivações é que Davi não sabia. A motivações de Abisalão era de usurpar o trono do pai. E diante do pai, ele articulou essa mentira. Para o servo ele se mostrou piedoso, humilde. E para Davi se mostrou piedoso, como alguém que se preocupado, né, com a questão de honrar a Deus através do voto que fez, quando tudo se tratava de uma motivação de crime, até mesmo de tirar a própria vida do pai, se assim preciso for, como ele tentou, né? Ainda que o pai não resistiu ao trono, saiu, Davi, e ele montou o exército e foi atrás de Davi para tentar matar. Porém, Deus conhecia as motivações de Abisalão e não deixou, nos deixa até como exemplo essa verdade que nós estamos tratando. Que dado as motivações de Abisalão, ainda que aquele servo não sabia, ainda que Davi jamais poderia imaginar que seria golpeado pelas costas pelo próprio filho, ele fugiu, mas Deus trouxe juízo conforme aquilo que era conhecido por Deus, as iniquidades e os pecados de Abisalão. As iniquidades e os pecados de Abisalão. Porque ele não prosperou. E Davi ainda escreve o Salmo, se eu não estiver equivocado,
Salmo 38, tem um salmo que Davi, ele coloca ali que se fosse um amigo dele, ele até entende, se fosse um estranho, ele entenderia que o perseguia. Se fosse até um amigo mais próximo, ele até iria até suportar. Mas o da própria casa dele, que estava falando de Absalão, que era o seu próprio filho. Porém, por esse texto, nós entendemos que pela onisciência de Deus, Absalão sofreu não só esse juízo, mas o terá diante do trono branco. E essas motivações que eu trouxe aqui como exemplo, será o fato e a realidade daquele dia. Nada será encoberto. Tudo será revelado diante daqueles que foram julgados, para ratificar e deixar claro que a base do trono de Deus é juízo e justiça. E essa juízo e justiça está aí alicerçado pela sua onisciência. João 6,64 também, Jesus ele disse que aquele povo que ia atrás dele não estava por conta de que reconhecer pelos sinais que ele fazia que ele era o Messias prometido, mas vinham por conta do milagre. Então Jesus também mostrou ali, né, através dessa onisciência, que conhecia a motivação daqueles homens. Segundo lugar, a onisciência divina promoverá um justo juízo diante do trono branco, dado o conhecimento das verdadeiras premeditações. Aqui não preciso nem me prolongar, fica aí o próprio exemplo de Absalão novamente. Queira Deus, o Senhor vai estar lembrando você de outros exemplos, mas toda e qualquer premeditação jamais ficará ao obscuro, ainda que seja feito no nosso íntimo, ainda que seja feito em secreto, reuniões secretas para praticar o mal. Todas essas premeditações, elas são conhecidas por Deus por conta da sua onisciência. E por último, dado o conhecimento de todos os nossos pecados. E aqui eu encerro. Fato este que você, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, vai estar meditando, refletindo sobre este último ponto. Dado o conhecimento de todos os nossos pecados. Moisés teve conhecimento disso. Ele disse: o Senhor conhece as nossas iniquidades e os nossos pecados secretos não são ocultos. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E nenhum pecado que não foi confessado, amado, terá o seu juízo. Observamos o tratamento de Deus frente a essa realidade já no nosso tempo presente. Mas haverá o juízo do trono branco, que a Bíblia chama. Observe que a expressão bíblica é trono branco. Não vai haver qualquer persuasão, não vai haver qualquer, como é que eu posso dizer, corrupção. Não vai haver nada, amados. É o trono branco, é puro, vai ser um juízo perfeito. Tudo isso por conta da onisciência de Deus. Então, aquele pecado que eu e você venhamos a cometer no secreto, que nós possamos nos arrepender, se voltar para o Senhor, para que Ele, pelo precioso sangue do Senhor Jesus, seja apagado, amados, para que naquele dia nós não venhamos a estar diante daquele trono. E por que eu digo isso? Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não passarão pelo trono branco. O trono branco são para todos quantos se esquecem de Deus. Todos quantos se fiaram na sua própria sabedoria.
vítima da sua jactância, do seu orgulho, da sua presunção, da sua prepotência, da sua rebeldia. O trono branco, amados, é para os ímpios. Mas essa mensagem aqui, dentro do nosso canal, vem para que eu e você possamos nos voltar para Deus. Cada um de nós, na nossa individualidade, e revelarmos, colocarmos diante do Senhor. Porque colocar diante dos Senhor os pecados que cometemos, até mesmo aqueles, por pensamento em oculto, o Senhor não vai estar sabendo no momento dessa oração. Mas nós estamos confessando, porque essa confissão é um ato de fé já, de que o Senhor tudo sabe e de que o Senhor tudo conhece. E a fé também que gera a confiança da misericórdia, a confiança do perdão de Deus, de que nada haveremos de nos vangloriar. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. E a exemplo de Moisés, possamos repousar, ou melhor dizendo, orar. Porque diante disso, Moisés chega no versículo 12. Portanto, então, Senhor, ensina-me. Vamos ler? Já estamos encerrando. Vamos ler o versículo. Salmo 90, versículo 12. Ensina-me a contar os nossos dias, para que nós venhamos a alcançar, de maneira que venhamos a alcançar coração sábios, e não tomar o caminho da ignorância, da prepotência, porque nada ficará em secreto ou passará, por menor que seja esse pecado, diante do trono branco. Amém? Recorramos ao Senhor Jesus e nos abrigamos sobre as asas do Eterno. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar agora aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença e queremos, Senhor, te agradecer por este momento em que até que estamos, ó Pai, meditamos sobre essa verdade, meu Deus, que tende a estremecer o nosso coração e sabemos, ó Pai, o quanto somos frágeis, o quanto somos tendenciosos, ó Pai, a esquecer dessa realidade. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Exemplo de Moisés, Pai, o Senhor venha nos dar um coração sábio. E que no nosso secreto haja somente o louvor em nossos pensamentos. Que as nossas premeditações sejam de nunca, jamais se afastar, Senhor, dos teus caminhos, mas permanecer firme, independente das circunstâncias, Senhor. E confiando e descansando unicamente em Ti, Senhor, por intermédio da fé, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso, por essa oração, Pai, por essa necessidade é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.